começar a gravar, e eu havia deixado uma tarefa para a turma, né, lá no AVA, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, e eu queria saber se vocês conseguiram executar essa tarefa, se vocês conseguiram assistir o documentário, e se vocês conseguiram, o que vocês conseguiram identificar, né, de relevante lá no documentário Brasil, Terra de Lutas. Ah, conseguiu, Michel? Bom. A primeira, assim, vamos fazer uma avaliação inteiramente pessoal. Gostou ou não do documentário? Eu gostei. Gostei também, interessante. Então, Eu sou suspeito de falar, eu gostei. Pode falar, Michel. Eu gostei bastante. Uma coisa que eu identifiquei, uma análise pessoal, foi uma identificação muito forte com a cultura das próprias pessoas, uma valoração muito grande Isso. da própria cultura. O que eu mais gosto naquele documentário, cara? É muito difícil nós encontrarmos documentários de qualidade. E quando eu falo de qualidade, não é só qualidade intelectual, não, sabe? É qualidade visual também. Tem um documentário, por exemplo, sobre a origem do Vale Tudo, né? Sobre a família Grace, a origem do Vale Tudo, que a qualidade visual dele é péssima. Tem hora que você não consegue nem ler a legenda direito, ou não consegue nem distinguir o que os sujeitos estão falando no documentário. Isso é muito ruim, porque você não consegue extrair tudo que o material tem. Né? Então, quando a gente analisa um documentário, é a mesma coisa de ler um livro, né, cara? Como é que você vai ler o livro se as letras ali estão tudo manchadas, tal? Então, às vezes a gente não consegue aproveitar muito bem. Aquele documentário, eu não conheço ele há muito tempo assim, eu conheci ele aí tem uns 3 anos, mas eu achei ele fantástico, né? Do ponto de vista do professor da disciplina de lutas e que quer convencer vocês que trabalhar com lutas na escola é possível, né? Porque a primeira coisa que nós precisamos, então, é compreender o que são lutas, né? Quais são as formas de lutas que existem no nosso contexto, quais são as formas de luta que vieram de fora, né? Sentiram falta de alguma coisa ali no documentário? Você fala sentir falta em relação a quê, assim? Qualquer coisa. Eu senti falta de jiu-jitsu, né? Normalmente as pessoas falam do jiu-jitsu. Ele chegou a falar lá, né? Na parte da capoeira, parece que eles queriam trocar o jiu-jitsu na capoeira, parece que no pessoal do exército, da polícia, não sei, não lembro agora. Ah, sim. O único momento que falou lá. Isso. O jiu-jitsu, ele não está ali colocado porque ele é uma forma de luta que ele não tem origem no Brasil. Tá? Então, deixa eu acender uma outra luz que estou achando o quarto escuro. Ô, Anderson. Pode falar. Uma coisa que eu vi ali, parece que, eu não sei se você me corrige se eu estiver errado, as lutas que eles abordaram ali são lutas mais livres, luta mais a ver com a cultura da pessoa. Vai em relação daqui que você falou sobre o Demer Maia, que eu já vi o Demer Maia falar aquilo, que são lutas que não foram esportivizadas, né? O cara da capoeira fala isso. Tem um ponto ali que ele coloca, cara, quando ele fala aquilo é bem interessante, né? Que não já tentaram encaixotar a capoeira de várias formas e ela sempre escapa de alguma maneira. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai ser um pouco em contraposição com aquilo que tinha no documentário, mas aí são formas de pensar a capoeira, né? A manifestação esportiva, eu queria que vocês tivessem esse cuidado. Vocês tiveram aquela disciplina esporte e sociedade, né? As outras turmas que vieram depois de vocês não tiveram, então vai ser difícil discutir esporte com eles. A manifestação esportiva de uma prática corporal, ela não pode ser compreendida como a única forma daquela prática corporal existir. Então, por assim, existe futebol, que não necessariamente precisa ser praticado como esporte. E existe o futebol esporte, que quando há competição, ele tem que acontecer de uma determinada forma, né? Nós podemos fazer jiu-jitsu sem nunca competir. Então, se nunca vai ter competição, né?
isso tem uma determinada característica. Agora, se eu vou no campeonato, a minha relação com aquela prática é outra. Eu tenho que seguir as regras lá dentro, eu tenho que me adequar ao regulamento da competição, eu tenho que pensar nas estratégias que eu vou utilizar para a melhor colocação possível na competição, enfim. Eu tenho que me preparar fisicamente para estar preparado naquele momento, na minha melhor forma física possível. Então, o esporte, ele traz uma série de... Eu preciso me preparar, por exemplo, para executar no campeonato aquelas técnicas que geram maior pontuação, né? Imagina, por exemplo, a gente vai numa roda de capoeira, aí lá dentro não interessa quantos pontos vale um determinado movimento. Interessa, cara, se aquele movimento é capaz de me fazer sobrepor o oponente ou não, né? Então, a característica marcante das diversas formas de luta é a capacidade que elas têm de me fazer me sobrepor ao outro, ao meu oponente, ao meu adversário. Agora, depois que transforma isso em pontuação, então você vai lá, dá um tapinha na cara do outro, você ganha uma pontuação, mas e frente a frente, no confronto 1 contra 1? Isso é viável? Isso não é viável? Como é que é isso, né? Enfim, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, e a esportivização da capoeira é um desafio muito grande, mas eu quero falar alguma coisa a respeito disso ainda hoje. Mas complementando a resposta que eu ia dar ao Jason, o jiu-jitsu não está nesse documentário porque não se compreende que o jiu-jitsu tem uma origem no Brasil, né? O que há no Brasil é uma modificação da forma como o jiu-jitsu se apresentava até então, né? Que é o que se chamou, então, de jiu-jitsu brasileiro, né? E a ideia do documentário ali é mostrar as origens da luta no Brasil. Então, mostrar aquilo que nasceu aqui, surgiu aqui dentro, né? Apesar das pessoas defenderem que o jiu-jitsu brasileiro, né, que o BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, é uma manifestação completamente diferente do que havia antes, ela não é, né? Quando você olha para uma determinada prática, você é capaz de identificar que aquilo ali é jiu-jitsu, né? Só que no Japão ele se apresentava de uma forma um pouco diferente, né? Ele se apresentava na forma do jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu envolvia muita força física, envolvia as vantagens para aqueles lutadores considerados maiores e mais fortes. Quando ele chega aqui no Brasil, ele ainda chega dessa forma, né? O jiu-jitsu japonês. E aí, quando o mestre Hélio Gracie modifica e ele dá um princípio interessante a isso, mas que ele não chega a criar uma arte marcial nova, né? Ele só cria uma nova vertente com características bastante distintas, com técnicas novas, né? Mas o que Hélio Gracie fez não é suficiente para caracterizar uma nova arte marcial. Apenas modifica, né? E é até complicado a gente chamar o que o Hélio Gracie fez de arte marcial, né? Dá para chamar de luta, dá para chamar de uma série de coisas, mas para a arte marcial ainda falta um pouco, né? Falta aquele uso em guerra. O jiu-jitsu japonês, se a gente considerar como uma prática apenas, o jiu-jitsu japonês claramente foi utilizado nas guerras entre as diversas facções de samurais, né? Pode falar, Jason. Não, ele só modificou, né? Tipo assim, ele aperfeiçoou tipo assim, pro biotipo dele. Sim, ele era um cara fraco, magrelo, Magrelo, e que tinha muita dificuldade em lidar com os caras mais fortes. Se ele fosse querer lá se impor fisicamente para cima dos outros, ele ia perder todas, né? Exato. A gente deve muito ao Hélio Gracie as técnicas de alavanca do jiu-jitsu, né? Que a gente utiliza na raspagem, que a gente utiliza nas transições de posição. Então, tudo isso se deve a Hélio Gracie, né? Ele é o cara. Mas a gente deve muita coisa ao Carlos Gracie Jr. também, que o pessoal não dá esse crédito a ele também. Meu cara foi mestre ali na década de 80. Foi o cara do jiu-jitsu. Mas vamos por partes, pessoal. Depois dessa caracterização inicial, hoje, nesse documentário, deu para a gente identificar, então, algumas práticas corporais de combate que são genuinamente brasileiras, né? O que significa dizer, então, que são aquelas práticas que existem no nosso contexto comunitário regional desde sempre, né?
Só para situar vocês, naquela parte bem inicial, onde aquele cara ele está visitando lá o sítio arqueológico, né, que fica lá no Nordeste, e ele identifica aquelas pinturas rupestres, para vocês terem ideia da relevância daquilo, ele fala, tranquilamente, isso aí tem mais de 8.000 anos, né? 8.000 anos, pessoal, é tanta coisa que a gente falar mais, da Serra da Capivara. 8.000 anos atrás, a gente está falando de 6.000 anos antes de Cristo, tá? É muita coisa isso. E olha o quanto que é muita coisa isso. Para vocês terem ideia, aquilo que a gente chama de história, né, surgiu mais ou menos há 4.000 anos atrás, né, que é com os gregos. Né? Então, tudo que está para trás de 4.000 anos atrás é considerado pré-história. Né? Quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente estuda a história do Brasil de 1.500 para cá, então tem aí 521 anos apenas. Né? Então, imagina o que são 8.000 anos atrás. 8.000 anos atrás é muita coisa. Então, a gente tinha aqui comunidades muito organizadas, comunidades com valores culturais muito ricos e muito diversificados, e aquilo que ele demonstrou lá demonstra também o sentido de organização desses grupos de seres humanos que viviam por aqui, porque eles já estavam sistematizando o conhecimento. Quando ele coloca que não há no mundo outra pintura que mostre uma prática corporal de combate sistematizada, ou seja, que numa cena mostra a manutenção da distância, que na outra cena mostra contato, e na outra cena mostra uma aproximação, né, uma fase de agarre, vamos dizer assim. Isso é muita coisa, porque a gente vai achar que as práticas orientais são muito mais antigas que as nossas, né? Mas eu não sei o que tinha na China há 8.000 anos atrás. Há 5.000 anos atrás eu já sei que a China já existia, né? Samurai, por exemplo, pessoal, ele existiu ali de mais ou menos 1.400 a 1.600. Né? A era de ouro dos samurais no Japão se deu há menos de 600 anos atrás. Né? Então, para vocês terem ideia da riqueza daquilo que foi identificado naquele documentário. Né? Para vocês terem uma ideia também, há 5.000 anos atrás, existiam animais aqui no Brasil que não existe mais. Né? Tinha preguiça gigante andando pelo cerrado brasileiro. Né? Um animal que foi extinto nesse período pelos grupos humanos que já tinham aqui. Né? O fogo no cerrado, por exemplo, há 5.000 anos que o povo no Brasil bota fogo no cerrado. Então, às vezes, a gente olha para a história das Américas e despreza essa história. Mas eu ouvi uma frase há pouco tempo que ela é bastante interessante, né? Que quando os povos americanos estavam construindo pirâmide, né? No caso dos astecas, né? O povo na Europa ainda morava em barraquinha de madeira, ainda com couro no teto. Né? Então, nós tínhamos sociedades muito organizadas aqui. Né? Então, a gente tem que parar com essa ideia de que o europeu que trouxe o desenvolvimento para cá. Os povos que existiam aqui eram muito desenvolvidos, só que não eram desenvolvidos nos mesmos aspectos que os europeus. Se a gente tivesse descoberto a pólvora primeiro, a gente tinha acabado com a Europa muito antes deles acabarem com a gente, mas só que eles descobriram a pólvora antes da gente, né? Enfim, tem vários documentários colocados aí de como que as sociedades maias, incas, astecas eram muito bem organizadas e muito, muito amplas, né? Saiu uma notícia também há pouco tempo atrás que existia uma civilização na Amazônia tão grande quanto os maias, incas e astecas, né? Mas por algum motivo essa civilização desapareceu, pode ser por doença, guerra, pode ter migrado para outro espaço. Só que é muito mais difícil identificar isso na floresta amazônica, porque a floresta amazônica, 5 anos, ela fecha completamente um determinado espaço. Então, se tem uma casinha, por exemplo, a casinha de pedra lá no meio da Amazônia, e alguém abandona essa casinha, rapidamente a vegetação toma conta do espaço novamente, aí você não vai conseguir ir lá identificar marcas humanas, né, naquele espaço, seja pela umidade, seja pela ação vegetal, seja por outros motivos, fica bem difícil de identificar.
Sobre esse primeiro momento, quando esse cara identifica ali, então, as origens da luta no Brasil, algum ponto que vocês gostariam de destacar? Tem uma parte que ele mostra lá as figuras, aí mostra nas figuras lá que a luta, assim, na figura lá, a luta é integrada, né? Por exemplo, tem um golpe, não é só um golpe, é diversos golpes ao longo que ela vai e faz a formação da humanidade, que ele falou. É que ele fala da integração de técnicas, né? É o que eu chamei aqui de sistematização, né? Que ele mostra um sistema de uso das técnicas que vai diferenciando uma técnica da outra, né? Isso foi bem relevante mesmo, sabe? Porque eu não sei se em outro lugar do planeta a gente tem pinturas que façam essa mesma identificação. Sobre essa primeira parte, essa parte introdutória, algum outro destaque, pessoal? Então, vamos ali para a primeira prática corporal de combate, que é identificada por ele, né? Nessa primeira prática corporal de combate identificada por ele foi a ruca-ruca, né? Que é lá dos índios Camaiurá, na Amazônia. O que vocês identificaram lá dessa prática, pessoal? O que de mais relevante vocês identificaram lá? Ô, Anderson, essa prática aí, cara, que me chamou muita atenção, que o homem, né, o menino lá, ele é preparado para, ele fica, como eles falaram lá, Reclusão. em reclusão. Então o cara ali, o homem, né, ele é forjado para ser dele, ele é preparado para ser um lutador de uca-uca? É ruca-ruca. Ruca-ruca. O H tem som de R lá na linha. Uca-uca é novela. Uga. E me chamou muita atenção nisso, cara, que, tipo assim, acho que todos passam, acredito lá que todos os homens passam por isso, né? E ele é forjado, cara, ele é preparado para ser um lutador de roca-roca. Né? E tem todos os, como que fala? Todos os procedimentos também, da raspagem do corpo e tal, deve ser para dificultar, né? A questão do clinch ali, de pegar na hora da luta. Tô com uma palavra que não tô conseguindo falar ela. Você tem um ritual de iniciação, né? Ritual, exatamente. Né? Tomar banho de madrugada lá, coloca os meninos para todo um ritual ali para preparar o homem. Assim, os grupos indígenas, de forma geral, eles são marcados por rituais, né? Aí você vai pensar assim, mas é só grupo indígena que é marcado por ritual. Não, mas não é não, cara. Você pensar, por exemplo, o jovem católico, ele tem crisma, ele tem primeira comunhão, que também é uma série de rituais de iniciação que mais ou menos marcam a passagem da infância para a vida adulta, né? Vai se diferenciar de um grupo para o outro. Se a gente olhar para as nossas práticas como também rituais, elas fazem sentido e a gente passa a compreender um pouco melhor as práticas dos outros grupos, né? Alguns desses rituais são bem pesados, assim, né? Essas sociedades indígenas normalmente são sociedades muito patriarcais, né, onde o homem ainda é o principal chefe, né? Existem práticas, existem grupos mais primitivos, por exemplo, em outros lugares do mundo, onde a mulher exerce a liderança, mas isso é mais raro. E algumas tribos no Brasil, por exemplo, têm como ritual de passagem, eles fazem uma luva, né, com a palmeira, e ali eles colocam algumas formigas, né? A formiga é a tocandira, né? A tocandira é uma formiga, cara, que ela não pica
com a boca, vamos falar assim. Ela tem um ferrão, né? Que é tipo uma vespa, e é com aquela coisa ali que ela... É com esse ferrão que ela pica as pessoas, né? Quem já tomou essa picada costuma dizer que é comparado a tomar um tiro, para vocês terem uma ideia. E a passagem, né, nas tribos que adotam esse ritual, ela é feita com o sujeito enfiando a mão nessa luva, né, as duas mãos nas luvas, e aguentando as picadas dessa formiga. Então, eles tomam muito mais de uma picada, né? E ele vai ser um homem, né? Se ele aguentar ali aquelas picadas, né? E o seu valor enquanto membro da tribo está colocado no quanto ele aguenta isso. O Richard Rasmussen, né? Que é do Brasil Selvagem, foi tentar fazer isso uma vez, né? E queria saber como é que era o negócio. E ele tomou a picada e não aguentou, foi parar no hospital, né? Foi lá no hospital, quando ele chegou no hospital, o médico perguntou para ele, mas o que você estava fazendo? Ele falou, não, eu queria ver como é que era o ritual, e meti a mão dentro da luva lá. Aí o médico ficou rindo da cara dele e deu para ele uma anestesia para ele parar de sentir dor, né? Então, quando a gente olha para essa prática, a gente fala, esse povo é louco, esse povo não está batendo bem e tal. Mas nós também temos nossos rituais, né? Talvez não sejam rituais tão dolorosos, mas nós temos, né? Talvez se os índios olharem para os nossos rituais, eles também vão achar os nossos rituais estranhos. E algumas outras tribos têm como ritual de passagem ou tomar um líquido de raiz forte, né? E aí esse líquido normalmente ele dá uma intoxicada no sujeito e leva o sujeito a vomitar, né? E aí quando o sujeito vomita, na crença dos índios, ele coloca para fora todas as impurezas, né? Tudo aquilo que faz mal, sendo um novo sujeito a partir daquele momento. Essas tribos, né, que têm a ruca-ruca como prática, eles fazem duas práticas, né? Eles raspam a pele com a arranhadeira, né, que eles chamaram lá. Quando eles raspam a pele, eles abrem uma ferida, né? A pele fica arranhada. E depois eles jogam sobre essa ferida um líquido que aparentemente é um pouco ácido, né? Porque ele falou assim, porque arde muito e você tem que aguentar, que é muito importante para nós aguentar até o final. Que aí, quando jogando esse líquido ácido por cima, né, imagina ácido na ferida, ele vai ser valorizado pela tribo também se ele aguentar e for capaz de passar por esse ritual, né? Tem que aguentar. Ele não vai ser um membro respeitado da tribo se ele fugir, né, das dores, se ele não valorizar as práticas que estão colocadas ali. Por que dizer tudo isso? É porque, na verdade, essas práticas não são específicas para ruca-ruca, mas elas são específicas para se tornar um membro da comunidade, né? Se tornar um membro respeitável da comunidade. E a ruca-ruca, na verdade, é só uma das práticas, né? E o sujeito só pode se envolver com a ruca-ruca, né, depois de estar passando por isso. Só que o sujeito que luta ruca-ruca, ele ainda está sujeito a uma série de regras, né, que só pode casar depois que ele parar de ser lutador, né? Então, nada de diversão antes da hora, né? Isso é bem marcante. Aí dá para a gente ver ali que é uma jornada assim, de sacrifício mesmo, né? Que os lutadores têm, a partir do qual eles estão buscando ali serem respeitados dentro da tribo. Algum outro ponto que vocês identificaram? Ô, Anderson, vem uma, eu não, agora não tô, não sei se estou confundindo, parece que eles falam alguma coisa dos deuses também. É, É nessa parte? porque a ruca-ruca, ela é feita em honra aos mortos, né? E aí tem um nome da festividade que eles fazem para isso, que é o Quarup. Aí no Quarup vem pessoas de outras tribos, e aí normalmente os grupos indígenas têm uma prática que é interessante, que eles fazem uma festa em honra aos mortos, né? Normalmente nós
fazemos um evento para lamentar a perda dos mortos. Eles fazem uma festa para honrar os mortos. Então, é um valor um pouco diferente. Quase igual ao México, né? O México parece que tem um dia lá dos mortos, né? O México, eles têm a Santa Muerte, né? Eles adoram lá, fazem oferendas à Santa Morte, né? É curioso, né? O que mais, pessoal? Tinha alguns pontos ali que... Vocês notaram semelhanças entre as práticas daquele grupo indígena e as práticas que nós temos na chamada civilização? Alguma semelhança que mereça destaque? Anderson, uma semelhança que eu vi ali é a valorização dos campeões. Os ganhadores são muito valorizados. Isso é parecido com o que é? Isso é parecido com o nosso esporte, né? Os campeões do esporte são muito valorizados. Tem uma fala dele, Michel, que é bem marcante também, que ele fala assim, é muito duro até ser eleito representante do povo. Então, seria meio que assim, né? Você Eleição, né? pensar no processo que uma pessoa sofre, por exemplo, até entrar na seleção brasileira de uma determinada modalidade. Né? Seria mais ou menos o equivalente. Né? Aquela frase dele me chamou muita atenção, né? Porque quando você pensa no que um sujeito tem que fazer para se tornar um atleta profissional, ele também abre mão de muita coisa. Às vezes, relacionamento se torna difícil, porque às vezes ele está numa cidade, às vezes está em outra, às vezes tem que morar fora do Brasil, às vezes tem que se dedicar 8 horas por dia ao treino. Quando ele não está treinando, ele está descansando do treino, né? Então, é uma vida de renúncias, né? Que o atleta em formação ou o atleta profissional faz. E isso é muito parecido também com o que os atletas brasileiros relatam, né? E quando ele fala essa questão de ser muito duro, é muito duro até ser eleito representante do povo, aí eu achei uma coisa muito parecida também com o que esses atletas profissionais passam. Notou algumas semelhanças? Outra coisa, Pode falar, Fran. outra coisa também, Anderson, tem a parte que ele fala da preparação também lá da luta, né? Que eles fazem todo o ritual de marcação lá, eles divulgam também os campeonatos ao longo das outras aldeias lá também. Tem a parte lá que eles passam, assim, o índio fala lá, onde o pajé reza, né, eles passam e sentem uma sensação estranha, eles ficam com uma sensação tipo de medo. Também. Anderson, só Sim. pegando um gatilho da Fran falando sobre a pintura no corpo, né? Cara, e como que isso tem tipo assim, tem um poder. Uma vez eu fui disputar um campeonato, cheguei pra lutar, cara, cheguei lá na baia e tal. O cara com a cabeça raspada, um moicano assim, velho, umas tatuagens do lado da cabeça. O cara todo tatuado, não que eu olhei, porque se eu perco porque, cara, ali só de ver ele. Não precisa nem Entendeu? lutar, cara, eu já vou Não preciso desistir. nem lutar, velho. É muito, tipo assim, como a imagem corporal da pessoa ali faz você se sentir, entendeu? No Você momento perdeu para ali. ele? Não, eu não lutei com ele, cara. Ele Ah, era tá. de outra categoria. Assim, ainda Mas, cara, bem. não, lógico, pô. Não, a pintura corporal, cara, e normalmente essa pintura corporal ela tem a ver também com a reputação do cara, tal, a história que ele construiu na luta. Fui lutar em Lajinha uma vez, né? Aí tô lá esperando, né? Não sabia com quem eu ia lutar, e fui lutar com um cara de Venda Nova, de Ibatiba. Venda Nova não, de Ibatiba. Aí chegou um amigo do cara perto de mim e falou assim: ó, esse cara que você vai lutar aí, eu já tem 3 lutas de MMA, já não sei o que, tá aí faixa branca, né? Eu falei, pô, como é que o cara tem 3 lutas de MMA na faixa branca ainda, né? Ele devia ser pelo menos um pouquinho mais esperto. Mas falei, o cara vai acabar comigo, né? Aí eu falei, eu vou lutar com ele para não ficar feio agora, né? Aí fui lá, ganhei do cara de 5-0, velho. Aí
isso ensina também um pouco para a gente, sabe? Mas às vezes você olha para o sujeito assim, aí você conhecendo a história ou vendo a imagem corporal, você já se sente um pouco intimidado mesmo, sabe? Quantas vezes no MMA, às vezes a gente olha para dois atletas, a gente fala assim, pô, mas que cara ali vai moer o outro. E daí quando você vê a luta acontecer, não é bem assim que a coisa acontece, né? Mas, ô Jason, você notou alguma coisa parecida com o nosso sistema de graduação? Como é que é? Você notou alguma coisa parecida com o nosso sistema de graduação? Cara, acho que não. Tem um Pra falar aqui momento, agora, não. Se você falar alguma coisa, eu assim, consigo. todas as nossas lutas conhecidas, pessoal, se utilizam de faixa e cores diferentes na faixa para identificar aqueles lutadores mais experientes dos mais inexperientes. Sem nunca ter praticado lutas, por exemplo, todos vocês sabem que um faixa preta é o cara da luta, né? O cara que já passou e que tem uma história dentro da luta. E aquele mesmo lutador, agora eu esqueci o nome dele, claro, né? Ainda mais com o nome Kamayura, vai ser difícil de lembrar. Mas quando o principal, né, que fala lá da Ruka Ruka, quando ele fala, aí ele vai mostrar um passarinho que é colocado na cintura, que é o Shechel, e aí ele fala, né, fala assim, isso aqui não é qualquer um que usa, só grande lutador pode usar isso aqui. Então achei aquilo muito equivalente à nossa faixa preta, né? Então, a faixa preta também não é qualquer lutador que Sim. recebe, é só grande lutador que recebe faixa preta, né? Muito parecido com as nossas práticas. Agora você falando, eu lembrei do É, momento ali, né? em relação às técnicas, pessoal, da luta, o que vocês acham? Assim, agora, olhando só a forma como a luta acontece, o que vocês acharam lá? Compreensível, estranha, tal? Como é que foi? Primeiro eles fazem uma dança lá nesse comprimento. Eles seguram um na mão e no pescoço. Aí eles tentam Isso. derrubar, segurar na coxa. Ali é o que eu tinha explicado para vocês na aula prática, né, que é a chamada pegada dominante, né? Quando eu tento controlar a cabeça do meu oponente, eu estou tentando controlar, estabelecer uma pegada dominante e a partir daquela pegada dominante eu buscar vantagem na luta, né? E às vezes quando o outro lutador ele estabelece uma pegada dominante, eu tenho que desfazer. Então eu não vou aceitar ele pegar na minha nuca porque ali ele vai conseguir me controlar. Então eu preciso controlá-lo. E a mão na poplítea, né, atrás do joelho, ela serve para eu conseguir fazer uma alavanca favorável. Então, normalmente, se eu tenho controle de cabeça, se eu consigo alcançar a coxa, então eu estou numa pegada bastante dominante e vou conseguir fazer a projeção, vou conseguir empurrar esse cara de costas ali no chão para conseguir vencer a luta. Né? Tinha um outro documentário, pessoal, sempre fiquem atentos em relação a isso, que mostrava, um documentário curto, né, que não mostrava as mulheres lutando, né, e agora nesse a gente já fica mais claro que as mulheres também lutam, que as crianças também lutam, tal. Então, isso é positivo de ver que a sociedade, apesar de ser patriarcal, ela não é uma sociedade tão intolerante com as mulheres assim. Vamos para a segunda forma de luta, pessoal. Em relação a. Eu acho que eles treinam todos os dias, o Paloma, mas não sei se é todo dia mesmo, sabe? Pode ser todo dia durante um determinado período, né? Quando está se aproximando mais da competição e tal. Eu acho que as tarefas da tribo ali podem ser divididas de outras maneiras também, né? Em relação à luta marajoara, pessoal, você já tinha ouvido falar da luta marajoara? Já sabiam alguma coisa a respeito dela? Eu já tinha escutado já. Já? Que bom. Né? É difícil alguém que tenha ouvido falar sobre. Mais recente, eu acho que eu fiquei sabendo, foi aquele cara do UFC que ele veio de lá, né? É dois, né? O Mara...
Eu lembro eu acho que ele é até o atual campeão da categoria que tá com o cinturão, que é o Davidson, acho que Davidson Figueiredo, Marajó. O Davidson, Davidson, se não me engano. assim, o Davidson não sei se ele saiu de lá mesmo, mas antes dele tiveram dois irmãos, né? O Yuri Marajó e o Ildemar Marajó. E sempre que eles entravam para lutar, o Rhodes Lima falava, né? São especialistas na luta marajoara, tal. Então isso sempre foi um destaque para mim, muito antes de eu ter contato com a luta marajoara. Aí depois eu passei a prestar mais atenção, né? Mas é o Yuri e o Ildemar. Chegaram a ser lutadores do UFC, então dá para dizer que eles tiveram sucesso, né? Mas não chegaram a disputar cinturão. O Yuri era mais leve, ele conseguiu uma projeção um pouquinho maior. O Ildemar era mais pesado e não conseguiu tanto sucesso quanto o irmão. Creio que hoje nenhum dos dois está mais no UFC. Mas o Davidson sabia que ele tinha vindo do norte, sabia que ele tinha vindo de Belém, mas de Belém até a Ilha do Marajó também é muito pouco, né? É bem pertinho. Então, eu não conheço mais sobre a história dele para dizer se ele era um praticante mesmo, mas se o Geiso já tem essa informação, eu creio que seja realmente representa a origem dele. Eu não sei se ele igual, ele veio da, eu até pesquisei aqui rapidinho aqui, ó. Ele realmente ele pratica, ele veio dessa, vamos falar assim, dessa linhagem, mas eu acho que ele saiu mais, tipo assim, novo de onde ele era lá, né? Da É. tribo lá, algo A, assim. a Ilha de Marajó, pessoal, ela é muito extensa, ela é muito grande. Até abri o mapa aqui, mas está quase terminando a aula. Ela é muito grande e dentro da Ilha de Marajó, meio que a capital ali, é a Ilha de Soure, né? Aí o documentário todo se passa ali na Ilha de Soure. O que eu queria chamar a atenção de vocês em relação à origem dessas duas formas de luta iniciais é que as duas têm uma origem indígena. Até o locutor lá da luta marajoara, quando ele vai falar da origem da luta, ele fala, porque quando ela começou a ser praticada, ele cita a ruca-ruca e que depois, a partir da ruca-ruca, começa a ser praticada a luta marajoara, com vários nomes, observando, por exemplo, a forma como os búfalos lutavam. Essa ilha, grande parte dela é inundável, né? Tanto que o principal meio de transporte lá, até da força policial da ilha, é feito a partir do lombo do búfalo, né? Então é muito peculiar essa ilha, mas isso não quer dizer que toda ela seja inundável, só grande parte mesmo. Além disso, além dessa característica, a luta marajoara ainda é marcada por uma segunda mescla, que apesar dela ter uma origem indígena, ela logo se confunde com a própria história do Brasil, que é a ideia do caboclo, né? O caboclo nada mais é do que a miscigenação do negro com o índio. Então, dá origem ao caboclo, e é o que a gente pode chamar também de população ribeirinha, né? A população ribeirinha do Brasil normalmente é uma população de origem africana e indígena, e principalmente marcada pela figura do caboclo. Até nas lendas, por exemplo, né, do caboclo d'água, né, marca a característica dessa população brasileira, né, dessa parcela da população brasileira. E o outro aspecto a se chamar a atenção é essa questão da imitação dos animais, né? Muitas formas de luta pelo mundo surgiram como imitação ao movimento dos animais. Então, aquela coisa que a gente viu lá no Kung Fu Panda, por exemplo, né? Do Kung Fu estilo gafanhoto, do tigre, da cobra, tem uma raiz ali na história dessa prática corporal de combate, mas outras práticas corporais de combate também surgiram como imitação à natureza, tá? Em relação, pessoal, às técnicas, em relação à organização da luta marajoara, o que vocês acharam? Elas parecem um pouco, parece com jiu-jitsu, na minha concepção, assim.
É uma luta agarrada, né? Então, nisso ela é semelhante, sim, ao jiu-jitsu, né? O contato se estabelece durante todo o evento, né, da luta. Mas, assim, entre as práticas corporais de combate, ela é muito parecida com a luta olímpica, né? Tem técnicas muito, muito, muito parecidas, né? Dá para destacar ali, pessoal, que já é um pessoal que é mais influenciado pela mídia, por exemplo. Então, você vê, por exemplo, o short que o cara usa, ele usa um short do Muay Thai, né? Eles assistem canal Combate, eles acessam a internet, eles veem uma série de coisas. E no que isso modifica a prática? Isso pode tanto levar eles a querer que a prática deles seja mais organizada e mais parecida com aquilo que eles veem na televisão, quanto também pode fazer com que e aí eles tentam adotar técnicas diferentes, tudo mais, como pode fazer com que eles mesclem, né, a produção cultural que eles têm com outras produções culturais. E aí, claro, quando eles gravam vídeos, quando eles colocam coisas, eles também podem divulgar através da mídia aquela prática cultural que eles têm lá. Dá para dizer, assim, forçando a barra um pouquinho, que a luta marajoara ela está num estágio diferente da ruca-ruca. A ruca-ruca está no estágio ainda completamente amador. A luta marajoara ela também está no estágio amador, mas já está num processo de organização maior, né? Então, ela já tem um locutor, ela tem um árbitro, ela já tem regras definidas do que pode, do que não pode, né? Ela já tem golpes proibidos, por exemplo, né? De maneira bastante formalizada, né? Tem um espaço delimitado, já tem um nome para isso, já tem um espaço para torcida, tudo mais ali. Então, naquela ideia do Mark Júnior, né, o esporte é uma prática em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização. A prática, nenhuma das duas dá para se dizer que são práticas profissionais, porque nenhum deles ganha a vida com isso. Mas no caso da luta marajoara, ela está mais próxima desse processo de profissionalização, principalmente se eles começam a oferecer premiação em dinheiro, por exemplo, para os lutadores, né? Você já cria uma outra recompensa. E ela já tem um certo nível de espetacularização, né? Porque já vai ter o locutor, já vai ter torcida, já vai ter uma vinculação diferente daquela que tem lá na aldeia. Pode falar. Eles até falam também que na hora da organização lá dos lutadores, eles colocam, tipo assim, já lutadores que já lutaram em outras edições da competição lá deles, que é para dar assim, um fight bacana para o público. Eles destacam, o cara destaca essa parte. Exatamente. Então, tenta fazer um casamento de lutas que seja interessante para o público ver. Essa é uma marca da espetacularização, porque você não está pensando no que é justo, no que não é justo, você não está pensando na igualdade de condições dos lutadores, você está pensando em como que aquele espetáculo pode ser mais interessante. É quase um UFC, né, hoje? Você nunca entende, né? Não tem um critério claro assim, de por que o lutador A vai lutar com o lutador B. Não, mas o lutador C ganhou a última luta, então ele que deveria ter direito de disputar o cinturão. Ah, não, mas a luta dele não é interessante, então não importa o que ele tem direito. O que difere aí, né? A diferença é que no UFC eles querem dinheiro. Né? Quanto mais pay-per-view vender, quanto agora você pega lá, Zé Aldo e McGregor. Esses caras venderam de pay-per-view e com aquela falazada do McGregor lá, velho. Eles querem isso, eles querem Ibope, né? Exatamente. Não importa se o que é justo ou o que não é justo, importa se o produto pode gerar lucro ou não. Né? Pessoal, eu vou encerrar por aqui e vou deixar a discussão especificamente sobre a capoeira para nós falarmos depois, principalmente porque a capoeira é uma modalidade que a gente vai estudar em aula. Então, eu queria já pontuar algumas questões colocadas aqui, principalmente da classificação da capoeira, tá? Para fechar hoje, baseado naquela classificação que eu passei para vocês na aula teórica passada, né, das lutas, das artes marciais,
dos esportes de combate e dos jogos de combate, como é que a gente consegue classificar a ruca-ruca? A ruca-ruca é uma luta, é uma arte marcial, é um esporte de combate ou é um jogo de combate? Ô, Anderson, uma luta de combate? Ah, alguém discorda do Michel? Então, aqueles que concordam, permaneçam como estão, né? Fazer igual o cara lá da CPI. Concordo, Michel, também classifico ela como uma luta. Aí você não sabe o que é luta de combate, né? Porque pressupõe que a luta já é um combate. Por exemplo, por que a ruca-ruca não é uma arte marcial? Pelo documentário, não está claro ali se aquela forma de luta é utilizada em guerra ou não, no conflito entre tribos, por exemplo. Né? Não dá para identificar isso no documentário. Né? Então, ela só atende aquele primeiro conceito, né? De técnicas de, de desequilíbrio para conseguir se sobrepor ao oponente. Né? Então, ela não tem aspecto filosófico ou uso em guerra claramente definidos para a gente classificar ela como arte marcial. E a luta marajoara, como é que dá para classificar ela, pessoal? Como luta também, na minha concepção. Ok, como luta também, ela está mais próxima de esporte de combate, mas ela não está tão próxima para a gente dizer que é um esporte de combate. Né? Para ela ser esporte de combate, nós deveríamos ter institucionalização das regras, universalização das regras, né? Coisa que nós não temos colocados ali. Né? A gente já tem uma certa formalização das regras, mas não na forma de uma confederação de luta marajoara. Pode ser que por agora eles até estejam mais organizados, mas a partir daquilo que a gente viu no documentário, faltam elementos ali para classificar como esporte. Então, classifica como luta, tá? Pessoal, na semana que vem vamos discutir como é que nós poderíamos classificar a capoeira. A capoeira é um pouquinho mais complicado da gente classificar porque envolve muitos outros elementos, mas o exercício intelectual é justamente esse.